E aí vamos lá continuar a resolução da lista de exercícios 2021/05. Eu falei no vídeo anterior que eu ia estar comentando o exercício 4. O exercício 4 está incluído no gabarito, então provavelmente pode ser que ele vá fazer parte da próxima atividade. Então o exercício 4, o enunciado dele não está muito legal aí, porque eu comecei a digitar uma coisa e aí fui pensando outra e acabou complicando tudo. Então tá assim, né? Um terreno tem a forma de um trapézio ACDE de bases AE 35 metros, tá? E CD 45 metros. Ok? Esse 35 metros, você observa que ele é 20 mais 15, né? Que é o AB mais o BE. Tá? Esse terreno foi dividido em um triângulo e em um trapézio, tá? Ele foi dividido em um triângulo e em um trapézio, como indicado na figura. Tá? Então, o correto seria esse. Tá? Se o terreno ABC tem área de 180 metros quadrados, então, no item A área do terreno BCDE. E no item B, a gente quer saber a área total do terreno, tá? Então, no item A, você vai saber uma parte do terreno, tá? Que é o BCDE, e depois você vai saber a área total desse terreno. Mas aí você usa a informação que a questão está dando, né? Claro, que uma parte é 180 metros quadrados. Então você observa o seguinte, eu quero por enquanto só a área do terreno BCDE, tá? Aí observa que você tem as bases 15 e 45, então estava te faltando a altura. Só que se você analisar essa altura aí, tá? Que é a distância entre as bases, ela pode ser também encarada como sendo esse cateto AC. Cateto, desculpa, lá do triângulo retângulo, tá? Então, como essa medida do segmento AC. Então, analisa esse trapézio BCDE, ele tem a mesma altura do triângulo ABC. Considerando o AB, esse que tem 20 metros, considerando ele como base. Esse aqui é a base, tá? Esse aqui é a altura, tá? Deixa eu só destacar Faltou destacar aqui que é o ângulo reto aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui é ângulo reto, então essa altura aqui, que é o AC, ela pode ser a altura do triângulo e a altura do trapézio, tá? Então, isso aí já vai te dar, isso aí já é uma informação importante. Por quê? Porque se você sabe que esse aqui tem a área de 180 metros quadrados, e aí então a gente pode conseguir tirar a altura a partir dessa área, tá? Então vamos ver aqui, a área, vou escrever aqui, a área do triângulo, tá? Que é triângulo, base, que é 20 metros, vezes a altura. Tudo isso dividido por 2 é igual à área do triângulo, que é 180 metros quadrados. Tá? Pode tirar o metro aqui, vou até tirar para ficar mais fácil. É 20H, né? 20 vezes H igual a 180. Pronto. A partir daqui você pode conseguir tirar, se quiser fazer isso aqui, mas eu acho que nem precisa. A partir daí você pode tirar a informação da altura. Com a informação da altura, aí você pode achar a área do trapézio. Então você vai achar a área desse trapézio com o valor da altura que você vai obter aqui, e em seguida você vai obter a área total, que é somar o triângulo retângulo, que é o triângulo retângulo ABC com o trapézio BCDE. Então, exercício 5, tá? A área, tá aí a figura, tá aí o enunciado. A área do triângulo na figura ao lado é quantos centímetros quadrados? E aí ele pede para você considerar a aproximação de raiz de 3 igual a 1,73. Tá? Então você tem um triângulo aí, observem aí na figura, que você tem dois lados, tá? E você tem a medida do ângulo entre eles. O lado maior é 8 centímetros, o outro lado é 6 centímetros, e o ângulo formado por eles é 60 graus. O que está faltando a gente encontrar aqui, nesse problema, é uma altura para esse triângulo aí. No caso, uma altura relativa ou ao lado de 8 centímetros ou ao lado de 6 centímetros. No caso, eu vou colocar aí o lado de 8 centímetros.
tá? Eu vou colocar o lado de 8 centímetros para ser a nossa base. Então eu vou considerar esse aqui, vai ser a nossa base, mas aí eu vou precisar descobrir uma altura. A altura é a distância do vértice relativa a esse lado aqui, tá? Então você pode partir daqui, tá? Isso aqui vai ser a altura, tá? Para você descobrir a altura, então a gente está vendo, né, um ângulo aí, é de se esperar que a gente vai usar aquelas razões trigonométricas. Então, observa que o problema agora está saindo daqui e está indo para esse aqui, ó. É como se você agora tivesse essa situação. Você vai ter... Eu não vou usar o 8 porque ele fica incompleto. Eu vou usar os 6 centímetros aqui. Aqui vai ser a altura, tá? E aqui é o ângulo formado, né, que é 60 graus, que é o ângulo entre os lados que a gente tem aí, tá? Então é o seguinte, a gente considera o 8 centímetros como sendo a base. Só que na hora de calcular a altura a gente não vai usar o 8 mais, a gente vai usar o outro lado, tá? Esse aqui é um triângulo retângulo agora, ok? Então, triângulo retângulo, aqui no caso a gente tem aí o H e o 6. O 6 ele é hipotenusa, tá? E o H ele é cateto, mas ele é cateto oposto, né? Porque cateto adjacente seria esse cateto aqui que ajuda a formar o ângulo de 60 graus. Então esse aqui faz o papel de cateto oposto. Então eu vou colocar aqui cateto, cate oposto. E esse aqui é a hipotenusa. Aí das razões trigonométricas que a gente já viu no assunto anterior, na lista de exercício anterior, a razão trigonométrica que a gente utiliza aqui é o seno. Então eu vou colocar dessa forma. Vai ficar seno de 60 graus igual a cateto oposto, tá? Ó, vou colocar cateto oposto pela hipotenusa. Nem precisava estar fazendo isso, tá? Só que aí no caso você vai ter seno de 60 graus igual ao cateto oposto, que é H, sobre 6. Por que o Nefran Cardoso não está substituindo logo o seno de 60 graus? Calma, vocês vão entender. Aí você vai ter isso aqui. Deixa eu colocar assim melhor. Coloco um aqui embaixo, faz aquela multiplicação em cruz que eu sempre faço. E aí você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter H vezes 1 é H, igual a 6 vezes o seno de 60. Por que eu não estou colocando o seno de 60 agora? A gente vai fazer agora a área do triângulo. A área do triângulo, tá aí a fórmula, base vezes altura sobre 2. Então, vamos só substituir. Olha aqui, eu quero que vocês daqui, vocês tirem uma fórmula, para ficar mais rápido na resolução dos exercícios seguintes. Então vai ficar assim. Vou até mudar aqui a cor. Ó, a área, né, do triângulo que está indicado aí, então vai ficar isso aqui. Vou botar esse símbolozinho aqui. A base é 8 e a altura é 6 vezes seno de 60. E tudo isso aqui dividido por 2. Olha aqui, ó. Tá? Vou dar um zoom aqui nessa parte aqui. Então, observa que ficou 8 vezes 6 vezes o seno de 60 graus, tudo isso dividido por 2. Ou seja, deixa eu colocar assim. Você tem os... Será que encaixa aqui direito? Não, encaixa não. Você tem dois lados do triângulo e você tem o ângulo formado por eles. Então, para a gente obter a área, a gente vai chegar nesse resultado aqui. A gente vai multiplicar os dois lados e vai multiplicar pelo seno do ângulo entre eles. Tudo isso aqui dividido por 2. Quer dizer que nos outros exercícios você vai fazer a mesma coisa. Você vai multiplicar os dois lados
e depois multiplica pelo seno do ângulo entre eles e depois divide por 2. Aí você vai ter a área do triângulo. Quando for um paralelogramo, a ideia é a mesma, só que na área do paralelogramo você não divide por 2, né? É a área da base vezes a altura. E agora a gente vai concluir o exercício 5, né? Tá? Eu fiquei enfatizando aquela história que para calcular a área do triângulo, multiplica os dois lados, multiplica pelo seno do ângulo entre eles e depois divide por 2. Então, vamos usar essa informação, tá? Raiz de 3, 1,73. Então, a área ficou 8 vezes 6 vezes seno de 60 graus dividido por 2. Então, eu vou continuar aqui. Então, vai ficar 8 vezes 6 é 48. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? E tudo isso aqui dividido por 2. 48 dividido por 2 é 24, então fica 24 raiz de 3 sobre 2. E esse resultado é 12 raiz de 3, tá? Então, a nossa resposta seria 12 raiz de 3. Porém, a gente vai considerar a aproximação de 1,73. Então, eu vou fazer aqui, para ser mais rápido, 12 vezes 1,73. E aí o resultado vai ser, tá aqui, ó, deixa eu mostrar, tá? 20,76, ok? A resposta final é 20,76 unidades em centímetros, então é centímetros quadrados, ok? Sim, então essa ideia aí você vai usar para fazer o exercício 6 em análogo, mudou o ângulo, agora é 30 graus. O 7 também, o ângulo é 40 graus, tá? Só que está pedindo mais algumas informações aí. O exercício 8 também é a mesma coisa, só porque agora é um paralelogramo, então não precisa dividir por 2. E o exercício 9 também, tá? E o exercício 10, aí a figura está aí, você tem aí, você vai precisar calcular esse cateto CE, porque ele vai ser a altura do trapézio, né? Ou a altura do retângulo, o que você queira aí. E você vai precisar calcular o cateto ED. Então é só usar as razões trigonométricas com o ângulo de 45 graus. Tá? Então até o próximo vídeo, que é onde a gente vai continuar a resolução dessa lista de exercícios. Valeu!